Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Querido Deus, que deste teu único Filho como pão da vida, para nos desafiar na fé e conduzir-nos através de um caminho de santidade, dar-nos a graça de sempre receber com gratidão os frutos de sua obra redentora e de seguir diariamente os santos passos do Cristo, em cujo nome oramos. Ele que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Desça como a chuva, a tua palavra, e se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. O Evangelho de hoje está conforme São João, capítulo 6, iniciando pelo verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Palavra do Senhor. Temos graças a Deus. Olá, gente querida. Hoje o diálogo e a conversa do texto do Evangelho continua sobre o pão da vida, assim como nos Evangelhos, nas leituras anteriores. É exatamente anterior a esse de hoje, nesse texto que está no capítulo 6 de São João. O texto lido agora tem sua concentração e se conecta
com o tema que está também em Provérbios capítulo 6, sobre o tema da sabedoria e do banquete da vida. Penso que é uma deliciosa combinação, saberes e sabores, principalmente quando o sabor é de sabedoria. E como tantas vezes a sabedoria não vem somente da cultura produzida na academia, mas chega para nós pela boca e sentimento da vida e da cultura popular. Ainda se fôssemos perceber também, como diz a carta aos Efésios, nos admoesta a adotarmos um modo de vida cuidadosa e que administre o tempo procurando compreender sempre qual é a bela vontade de Deus. E especialmente tratando as pessoas com respeito e dignidade. Capítulo 9 de Provérbios diz que a sabedoria e a insensatez são apresentadas. A sabedoria edificou a sua casa e, ao final, o convite é um imperativo. Deixai os insensatos e vivei, andai no caminho do entendimento. É um imperativo aceitar o convite da sabedoria e se colocar no caminho do entendimento. Não se trata somente de meras aquisições intelectuais na vida. O resultado para quem se deixa abrir para o entendimento e está junto para conversar, dialogar, ampliar seu vocabulário sobre temas antes não conversados, é se deixar alimentar pelo saboroso banquete da sabedoria que renova a vida, que se abre para o novo, que se deixa compreender e abrir-se para o desconhecido. O Evangelho nos apresenta, este Evangelho lido agora, nos apresenta o discurso e a conversa sobre o pão que desceu do céu e que se dá como alimento a todos quantos vêm até ele. Sua carne é verdadeira comida e seu sangue é verdadeira bebida e o sustento para toda a vida. Este é a parte do sabor da vida, que nos alimenta espiritualmente e nos sustenta em nosso caminhar e nos refaz a cada momento no mergulho ainda mais profundo da fé. Por isso, podemos nos perceber que há um chamado a experimentar da sabedoria e do banquete da vida. E certamente o andar no entendimento exige de nós algo muito maior que o senso comum. Precisamos ir além do senso comum, ou seja, caminhar para o bom senso. Porque o senso comum, a miúde, é preconceituoso, é discriminatório, é reducionista, simplista e, na maioria das vezes, flerta com a ideologia dominante. Por isso, o senso comum é ostentado pelas maiorias. De outro lado, o bom senso requer discernimento, visão, leitura crítica, autonomia de pensamento, lucidez e coragem, porque com frequência o bom senso caminha na contramão do senso comum. E o convite de Jesus no Evangelho é para nos ajudar a sair do senso comum e viver o desafio do bom senso. É se desacomodar para viver a contracultura da graça que é regida pelo amor. Quando Jesus oferece o pão da vida, ele está oferecendo a todas as pessoas. Sim, a todas as pessoas que se comprometem com o movimento de Jesus. A todas as pessoas que foram ao encontro, porque Jesus vai ao encontro de todas as pessoas empobrecidas, que andou com os publicanos, que andou com os fariseus, que acolheu e dialogou com a mulher adúltera, que ofereceu a outra face, que não faz acepção de pessoas e que morreu por cada qual de nós e por amor. Certamente a chave do sabor da sabedoria é o amor. Certamente um dos sabores da sabedoria é viver e aprofundar a vida comunitária de fé. É expressar
o sentimento de comunidade, quando alguém precisa de apoio e ajuda, e nos colocarmos juntos, estarmos prontos para acolher e apoiar. E para continuar atendendo o convite da sabedoria e andar no entendimento da vida, é importante viver a expressão desta fé comunitária. Mas ir ainda mais além é viver o amor em toda a sua plenitude. Ainda o Evangelho de João nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também, quando lemos 1 João 3,16, vemos o nosso compromisso. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E ainda, 1 João 4,7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E por fim, 1 João 4,18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O sabor da sabedoria é o amor que Deus teve por nós e nos deu a vida, e o amor que Ele, o Senhor, requer de nós para servir a todas as pessoas. O convite de hoje é recordar o imperativo do convite que está em Provérbios capítulo 6, verso 6. Andai pelo caminho do entendimento. Vamos seguir a cada dia o caminho do entendimento, na moldura do amor, hoje e sempre. Amém.
Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.